Boa noite, irmãos. Paz seja convosco. Hoje foi um dia especial aqui na igreja. Nós fizemos ao todo, com esse hoje, que é o culto online, nós fizemos 11 cultos. 11 momentos que nós festejamos a nossa salvação. Que nós celebramos, junto com os irmãos, a nossa redenção. Nós começamos às 9 da manhã. E das 9 até agora, às 19 horas, nós fizemos pequenos cultos. Com 10 pessoas, com 9 pessoas, com 8 pessoas. Nós fizemos alguns cultos. E a palavra dessa manhã, a palavra da tarde, a palavra da noite, foi uma palavra reconfortante aos nossos corações. Como é bom ser da família de Deus. Como é bom pertencer ao povo de Deus. A palavra que o Senhor colocou no meu coração, para nós tratarmos nesse dia de ceia, é a palavra que tem movido as nossas vidas. Pão nosso. É tão bom quando na oração nós oramos assim, pão nosso, que a gente pede o pão nosso de cada dia. É bom. É tão bom nós sabermos que somos alimentados dia após dia. Espero que a mensagem de hoje ela encontre no seu coração, que cause um impacto na sua vida tão grande, que você a partir de hoje sinta saciado, sinta que a sua fome acabou e que o Espírito Santo do Senhor, ele nutre a sua vida com todo o bem. Nessa noite, eu queria que você fechasse os seus olhos, como eu estou fazendo agora. Que você baixasse a sua fronte. E que você adorasse a Deus. E pedisse ao Senhor. Que pedisse ao Pai. Que te abrace e conforte a sua vida. Peça isso a Deus. Peça isso ao Senhor nosso Deus. E vá adorando. Meu Senhor, eu te adoro, Senhor, porque Tu és grande. Tu és eterno. Tu és poderoso. Muito obrigado, Senhor, por esse dia de hoje. Dia que a sua igreja celebra a Tua morte, porque foi através da Tua morte que nós vimos o Teu sacrifício. Mas celebra também e principalmente a sua vida, a Tua ressurreição, a Tua vitória sobre a morte. Essa vitória nos conduz até os céus. Muito obrigado, meu Deus. Amém. Abram suas Bíblias. Na sua casa, vá aí, já pegue a sua Bíblia e abra no capítulo 6 do livro de João. E vamos ler alguns versos. João, capítulo 6, do verso 26 ao 35, depois do 47 ao 51. João, capítulo 6, verso 26 ao 35, e do 47 ao 51. Jesus respondeu: a verdade é que vocês estão me procurando, não porque viram os sinais miraculosos, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem lhes dará. Deus, o Pai, nele colocou o seu selo de aprovação. Então lhe perguntaram: o que precisamos fazer para realizar as obras que Deus requer? Jesus respondeu: a obra de Deus é esta: crer naquele que Ele enviou. Então lhe perguntaram: que sinal miraculoso mostrarás para que o vejamos e creamos em ti? Que farás?
Os nossos antepassados comeram do maná no deserto, como está escrito: Ele lhe deu a comer pão do céu. Mas declarou-lhe Jesus: digo-lhes a verdade, não foi Moisés quem lhes deu o pão do céu, mas o meu Pai, que lhes dá o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo. Disseram eles: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Então Jesus declarou: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá sede. Do 47 ao 51. Assegura-lhes que aquele que crê tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os seus antepassados comeram maná no deserto, mas morreram. Todavia, aqui está o pão que desce do céu, para que não morra quem dele comer. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Este pão é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Irmãos, só nesses 15 versos que nós lemos, nós percebemos aqui que 11 vezes a palavra pão se repete. Como o pão é importante. Quer ver uma coisa? Eu acho que você hoje já comeu pão. Se não comeu hoje, comeu ontem. Se não comeu ontem, com certeza comeu essa semana. Dificilmente eu encontro uma pessoa que não gosta de pão. Dificilmente. Dificilmente encontra uma pessoa que não coma pão. E as pessoas sabem que o pão muitas vezes alimenta. Muitas vezes quando a pessoa vai mendigar, pedir alguma coisa, o que é que ela pede? Pede pão. Porque ela sabe que o pão é bom para ela. Mas Jesus fez algumas afirmações, e essas afirmações eu queria dividir com vocês. Uma das afirmações que ele fez foi: eu sou a luz do mundo. A segunda: eu sou a porta das ovelhas. A terceira: eu sou o bom pastor. A quarta: eu sou a ressurreição e eu sou a vida. A quinta: eu sou a videira verdadeira. Mas a de hoje, a que nós queremos frisar que Jesus disse que era, ele disse: eu sou o pão vivo. Eu sou o pão que desceu do céu. Eu sou o pão que alimenta e sacia. Eu sou o pão que você pode comer, e se você comer de mim, nunca mais você terá fome. Essa última afirmação que Jesus trouxe para nós, todas elas escritas em João, traz a definição que o nosso Deus é o pão vivo que nos alimenta e que nos ajuda. Pastor, por que pão alimenta? Porque é bom estarmos alimentados. Já dizem os mais velhos, ou já diziam os mais velhos: saco vazio não fica de pé. Verdade? Saco vazio não fica de pé. Amém? Vocês não estão acompanhando a mensagem direito? Bota na outra tela, filha. Tá bom agora aí? Não, você vai baixar aí, por favor, viu? Irmãos, esse tempo de tecnologia aí, nós testamos todos os equipamentos, né? Isso, baixa aí. Nosso cameraman está baixando. Isso. E agora, estão me vendo bem? Aí, estão, né? Amém. Que bom. E aqui, ficou melhor? Ou ficou pior para vocês? Esse pão que desceu do céu, ele serve de alimento para as nossas vidas.
Ele serve para que nós tenhamos o alimento que serve para rechear a nossa vida. E é sobre isso que a gente quer falar hoje. Saco vazio não fica em pé. E esse pão, ele traz o sustento da nossa vida. Sabe, o pão, ele revigora. A primeira propriedade que eu quero falar de hoje é que o pão revigora as nossas vidas. Ele revigora tudo aquilo que nós somos. Ele revigora as nossas forças. No Salmo 104, no 14 e 15, o salmista diz que o campo produz várias coisas. Ele diz o seguinte: é o Senhor que faz crescer o pasto para o gado, e as plantas que o homem cultiva para a terra tirar o alimento. O vinho que alegra o coração do homem, o azeite que lhe faz brilhar o rosto, e o pão que sustenta o seu vigor. O pão sustenta você. O pão sustenta o seu vigor. Você pode ficar firme, porque o pão tem sustentado você. Esse Jesus, que é o pão do céu, ele veio para te dar vigor. Ele veio para te dar força. Ele veio para alimentar a sua vida. Esse pão também, ele sacia. Sabe o que é saciar? É você nunca mais sentir fome. Ele disse: eu sou o pão vivo. Aquele que come de mim nunca mais terá o que, igreja? Você em sua casa, repita comigo: aquele que come do Senhor nunca mais terá fome, porque ele sacia, ele alimenta, ele traz um sacio na nossa vida, ele traz um preenchimento na nossa vida. Quando Elias estava com fome na caverna, o Senhor mandou corvos com pão para alimentar, para saciar, para matar a fome dele. A viúva de Sarepta estava com fome, mas teve pão para saciar a sua vida, para saciar a vida do seu filho. Pão, ele alimenta. Segundo o escrito de Marcos, mais de 20.000 pessoas foram alimentadas com pão na grande multiplicação. Ah, pastor, tinha 5.000 homens. Conte aí crianças e mulheres. Mais de 20.000 pessoas foram alimentadas com pão. O pão sacia. O pão também, ele serve de oferta. E essa oferta foi Deus que trouxe para nós. Deus ofereceu o pão vivo como oferta para morrer pelo meu e pelo seu pecado, para que hoje nós pudéssemos celebrar a vitória na cruz. O pão vivo que desceu do céu. Esse pão que é oferta. Eu lembro da história de Elias, quando a viúva chega para ele e diz que estava pegando alguns gravetos, ia chegar em casa, ia pegar um pouco de farinha que tinha, ia fazer um pão, ia comer com o seu filho e depois morrer. Aí Elias disse: faça tudo isso que você disse, mas primeiro você vai me oferecer esse pão. Já era pouco, mas aquela mulher pegou aquele pão e ofertou a Elias. Pão também é oferta. E a mulher ofertou. Gideão, quando o anjo apareceu a Gideão, a Bíblia diz que Gideão correu e foi fazer pães para oferecer ao anjo. Pão é oferta. Mas pastor, o pão revigora, pão sacia, pão é oferta. E quando falta o pão? Eu quero falar com você hoje. Quando falta o pão? Primeiro bate um desespero. Quando falta o alimento na sua casa, você fica desesperado. Pais, homens, mulheres, quando não tem o que ou como sustentar os seus filhos com o pão, o desespero bate na alma, o desespero bate no coração. E aí o homem e a mulher ficam desesperados, eles não sabem o que fazer, porque faltou o pão. Aconteceu isso, sabe aonde? Na casa do pão, lá em Belém. A Bíblia diz, a Bíblia registra que um homem, mas sua esposa e os seus filhos, sentindo a falta do pão, saíram da sua terra, saíram da sua casa e foram para outra terra, para uma terra aonde lá teve morte,
destruição familiar, aonde eles foram escravos das situações. Quando falta pão, além do desespero, as pessoas fogem. Quando falta pão, além da pessoa estar desesperada, ela não tem o que fazer, aí ela corre. Mas eu quero nessa noite falar do pão nosso, daquele que não vai faltar na sua vida, daquele que não falta na sua vida. Eu quero falar do pão nosso que não vai faltar. Eu quero falar do pão nosso que desceu do céu, e desceu do céu para preencher a sua vida, preencher o seu caminho, preencher tudo que você tem. Eu quero falar desse pão na sua vida hoje. Jesus, quando ele recitou isso, e viu, Neidinha? Ele estava recitando para os seus discípulos. Jesus sabia que aquele povo, que aqueles homens, até os seus próprios discípulos, só tinham seguido a Jesus, só tinha ido aonde Jesus estava, porque Jesus fazia milagres e dava pão para aquele povo comer. Tem pessoas que só vão ao encontro do Senhor porque tem alguma coisa para receber, porque tem pão para comer. E aqueles homens só estavam indo até Jesus porque tinha pão para comer. E Jesus sabia disso. Jesus sabe, você, eu, nós muitas vezes procuramos a Deus porque nós queremos alguma coisa. Nós muitas vezes não vamos até Deus para fazermos como um hino que nós acabamos de cantar. Eu vou adorar a Deus por todas as circunstâncias. Eu vou adorar a Deus por tudo que eu tenho. Não, nós vamos adorar a Deus porque nós queremos ter alguma coisa. E aqueles homens seguiam a Jesus porque Jesus tinha o pão. Jesus alimentava, saciava a fome deles e eles tinham esse vigor. Muitos querem o pão, mas não querem aquele que multiplica os milagres, aquele que multiplica os pães. Muitos querem os milagres, mas não correm atrás do Deus dos milagres. Muitos querem as bênçãos, mas não correm atrás das bênçãos. Esse seu pão, esse pão que Deus desceu do céu para você, ele vai saciar a sua vida e você não terá mais fome. Você não vai precisar correr atrás dos milagres. Você não vai correr mais atrás das bênçãos. Você não vai correr mais atrás de nada, porque esse pão vai preencher a sua vida e você vai alcançar todas as bênçãos que o Senhor separou para você. Vai fazer isso. Pastor, esse pão todo mundo tem? Infelizmente, não. Esse pão veio para todos. Foi o que ele disse. Ele veio para todos. O pão da vida, o pão que desceu do céu, veio para todos. Mas todos têm esse pão? Infelizmente, minha resposta é não. Nem todos têm esse pão. Nem todos podem ser saciados. Nem todos podem ser revigorados. Nem todos podem nem ofertar, porque não tem esse pão vivo. Nem todos têm isso. Para ter esse pão, a Bíblia diz que você tem que crer. Se você crer, se você confessar a esse Deus, se você aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você vai ter esse pão que sacia a sua fome, esse pão que sacia tudo que você tem, as suas necessidades, que preenche a sua vida. Esse pão pode fazer isso, esse pão que lhe dá vigor, esse pão que lhe dá fortalecimento. Mas para você ter esse pão, você tem que aceitar Jesus. Esse pão é permanente na sua vida? Eu lamento, mas vou dizer de novo, não. Ele quer ser permanente na sua vida. Ele entrou na sua vida para sempre. Ele entrou na sua vida para permanecer na sua vida. Mas infelizmente, os nossos pecados, os nossos erros, acabam tirando esse pão de dentro de nós.
acaba nos afastando do pão vivo que desceu do céu, acaba nos afastando da bênção que o Senhor separou para nós. Infelizmente acontece isso. Infelizmente acontece que pessoas se desviam, as pessoas tentam se acomodar com o mundo, tentam se adequar com o mundo. Nesse momento que a gente está passando, momento de afastamento social, momento de pandemia, momento tão cruel que o mundo tem passado, pessoas têm esquecido do pão que ele recebeu. Pessoas têm esquecido do pão que alimenta, do pão que sacia, do pão que revigora. Tem buscado alimento em outras coisas, tem buscado conforto em outras coisas e não estão encontrando, porque esse conforto é momentâneo. Respondendo a sua pergunta, ou melhor, respondendo a minha pergunta, não, esse pão não é permanente. Se você se desviar do caminho do Senhor, se você desviar dos preceitos do Senhor, se os preceitos do Senhor não forem cumpridos na sua vida, infelizmente, esse pão não será para sempre na sua vida. Escolha entrar pela porta estreita. Ah, pastor, é difícil cumprir os mandamentos do Senhor, é difícil não pecar, é difícil não errar. Mas se você quer ter o pão do céu na sua vida, se você quer ter o pão que revigora, se você quer ter o pão que sacia, você tem que aceitar os preceitos do Senhor. Você tem que parar de errar, você tem que parar de pecar, e assim, viver uma vida com esse pão eternamente. Pastor, eu posso comprar esse pão? A resposta é não. Esse pão não é comprado. Esse pão você não pode ir na panificação e dizer: me dá 1 quilo de pão, me dá um saco de pão. Você não pode dizer isso. Sabe por quê? Porque esse pão foi dado a você de graça. Esse pão que desceu do céu entrou na sua vida de graça. E ele diz: porque pela graça sois salvos mediante a fé. E isso não vem de vós, não vem do vosso dinheiro, não vem do vosso recurso. Isso é dom de Deus. O pão que desceu do céu para preencher a sua vida é dom de Deus. E esse dom de Deus você tem que aceitar. Esse dom, e é de graça. Por isso você não pode comprar, você não pode pagar o grande amor do Senhor na sua vida. Esse pão vivo que desceu do céu é de graça. Você não pode comprar. Você também não pode barganhar. Sabe o que é barganha? Você tem que trocar, dar jeitinho em tudo. Vocês não podem dar jeitinho nisso. Ou você aceita Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, e assim você crê que Ele é o seu Senhor, que Ele é o pão vivo que vai preencher a sua vida, que vai saciar você, que vai matar a sua fome, que vai revigorar o seu vigor. Ou você não tem esse pão. Pastor, eu sou rico, posso comprar uma padaria. Essa não. Essa padaria fez um único pão. E esse seu Deus deu como oferta esse único pão, para que morresse por mim e por você, para que enchesse a sua vida. Jesus sabia que aqueles homens estavam buscando por causa do pão material. Mas eu quero dizer para você nessa noite, que ele, além de alimentar a sua matéria, Ele quer alimentar a sua alma, quer alimentar o seu espírito, para que você o receba assim. Pastor, e se eu não comer desse pão? Pastor, se eu não quiser desse pão agora, enquanto estou vivo, eu tenho chance de comer esse pão mais uma vez? O pastor hoje está dizendo muito não. E é mais um não que eu vou dizer. Você não terá outra chance de comer esse pão. Ou você aproveita a sua vida hoje para comer esse pão, ou se você morrer, você não vai mais poder comer esse pão. Você não vai mais poder ter esse pão. Você não vai mais poder ter a sua vida saciada. Sabe por quê? Hebreus diz que depois da morte segue-se apenas o juízo.
Se você morrer sem esse pão vivo, infelizmente, eu tenho que dizer isso, viu? Você vai para o inferno. Morrer sem Deus, morrer sem Jesus, é porta do inferno aberta e você entrando nela. Eu convido você nessa noite a receber esse pão vivo na sua vida, a receber esse pão que revigora, a receber esse pão que sacia. Mas além de revigorar, além de saciar, esse pão traz na sua vida salvação. Eu quero orar com você nessa noite. Antes de concluir a nossa mensagem, eu quero orar com você nessa noite. E em nome de Jesus, eu quero que você estendesse as suas mãos um pouco para frente do seu corpo, porque o pão do Senhor, Ele deu na sua vida, e eu quero que você receba esse pão. Quando Jesus partiu aquele pão na ceia, quando Ele pegou aquele pão e partiu, e Ele deu graças a Deus. Sabe o que é graças a Deus? Ele agradeceu pela morte dele na cruz do Calvário, para que você fosse preenchido com esse pão. Está com a mão estendida para frente? Meu Deus, essas mãos que estão estendidas, Senhor, para receber de Ti, dá pão a elas, coloca pão na vida delas. Meu Deus, que elas se sintam saciadas, que elas se sintam revigoradas, mas acima de tudo, sintam que a salvação entrou na vida delas. Amém. Eu quero concluir a nossa mensagem de hoje. Jesus pegou o pão. Ele pegou aquele pão da ceia, Ele partiu aquele pão. A Bíblia diz que Ele deu graças. Graça é favor não merecido. Graça é aquilo que você não precisava, ou melhor, aquilo que você não tinha como ter, que você não tinha como receber. O Senhor, quando parte o pão, Ele dá graças ao seu Deus, Ele dá graça ao seu Pai, Ele agradece por aquele evento, porque Ele sabe que se você que está observando o partir do pão na sua vida, que está recebendo pão na sua vida, está sendo alcançado por essa graça, por esse favor não merecido. Esse pão vivo, Ele desceu do céu. Desceu do céu para saciar a sua fome, para revigorar. Desceu do céu como oferta na sua vida. É hora de você que recebeu esse pão, que através da oração há pouco, que recebeu esse pão, começar a adorar a Deus. Você pode dizer: eu não posso deixar de adorar, eu não posso deixar de contemplar as belezas do Senhor, eu não posso deixar de orar. E você pode dizer: o pão vivo que desce do céu, esse é seu pão. Feche seus olhos. Eu não posso
posso deixar de te amar, eu não posso deixar de adorar, eu não posso deixar de desejar tua presença. O pão vivo que desce do céu, a palavra mais doce que o mel, é o teu rio de vida que me sustenta. Eu não posso deixar de te amar, eu não posso deixar de adorar, eu não posso deixar de desejar tua presença. É o pão vivo que desce do céu, é o pão vivo que desce do céu, a palavra mais doce que o mel, é o teu rio de vida que me sustenta. Deus, Ele sustenta a sua vida. Ele sustenta tudo que você quer. Ele é o seu Deus. Meu irmão e minha irmã, esse pão que sustenta você está disponível hoje. Aceite a Jesus na sua vida como Senhor e Salvador. Erga suas mãos para cima. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a divina comunhão e consolação do Espírito Santo de Deus esteja e permaneça na sua vida, agora e para todos sempre. Amém. Deus é bom. Em todo tempo, na minha vida, Deus é bom. Eu vou perguntar de novo, porque na sua casa você vai responder isso. Na minha vida, Deus é bom. Deus é bom. Em todo tempo, na minha vida, Deus é bom. Eu não posso deixar de amar, eu não posso deixar de adorar, eu não posso deixar de desejar tua presença. O pão vivo que desce do céu, a palavra mais doce que o mel, é o teu rio de vida que me sustenta.